Eu sabia que eu podia ficar fantasiado de Chacrinha, mas não era isso que eu queria. Porque logo no musical, depois que o Chacrinha entra em cena, logo em seguida ele aparece só de cueca no palco, né? Sem fantasia, sem roupa. Então, desde então, eu sabia, assim, o grande desafio para mim foi o seguinte: se as pessoas, não adianta as pessoas acreditarem ou me acharem parecido, fantasiado de Chacrinha, se elas não acreditarem no Abelardo Barbosa, no homem, ali por trás daquele personagem. Então, foi vendo, compreendendo todas as lutas, todas as amarguras, todas as tristezas que o Abelardo Barbosa carregava com ele, e que ele transformava tudo aquilo naquele personagem do Chacrinha. E eu peguei muito essa coisa que o Leleco falou, que antes de mais nada eu estava fazendo um trabalhador brasileiro. O Chacrinha vem daquela geração de nordestinos que enfrentaram todas as durezas do mundo, da vida, para poder vir aí de Pernambuco. Então, são muitos: Antônio Maria, Fernando Lobo, o Chicanismo, que era do Ceará, mas passou. Todo mundo tinha que passar por Pernambuco antes de vir para cá. E eu via que ele tinha aquela gana, aquela coisa de ir em frente. A outra característica que eu via que era o seguinte: não era nada de graça, não veio nada de graça para ele. E a pessoa, ele conseguiu ser o Chacrinha porque ele enfrentou todas as adversidades e enfrentou todos os poderes. Ninguém conseguia enjaular o Chacrinha. E ele largava, como se diz, o champanhe e o caviar para poder, muitas vezes, recomeçar com um torresmo e uma cachaça, né? Ele não ficava preso, porque eu estou na maior televisão do mundo. Não, se não deixasse ele ser o que ele era, aquilo para ele era mortal. Então ele não conseguia, ele não se entregou, e ele não se vendeu assim, não admitiu que interferissem na maneira dele, na liberdade de expressão dele. Por isso que ele se tornou grande também, né? Porque isso significa luta, significa desemprego, significa angústia, significa você não saber o que vai levar para casa, como é que vai sustentar os filhos, a família, a esposa. E ele tinha essa coragem, ele largava tudo, ia para outra emissora, não gostava de lá, brigava, ia para outra, e assim ele passou por todas as emissoras. Então, eu estou dizendo isso porque foi isso que me fez chegar no Chacrinha. Era essa coisa humana, aquela dor do acidente com o filho, das perdas, das coisas, aquela coisa que me fez, antes de mais nada, ter o Chacrinha dentro de mim como ser humano. Então, eu via muito o programa dele, eu tinha a minha memória, e eu deixei para ver vídeo assim, muito pouca coisa, mais para perto da estreia, porque eu não queria ficar imitando. Tinha algumas coisas que eu sabia. Por exemplo, eu sabia que eu precisava de um óculos igual do Chacrinha, que aquele óculos para ele era a cara dele, era o óculos dele, aquela coisa dele. Então eu pedi à produção: eu quero um óculos igual ao que o Chacrinha usava. A outra coisa que eu queria eram as fichas que ele ficava segurando na mão, que até para mim também me serviu para me esconder um pouco minha timidez no palco. Eu me apegava àquilo ali. Então, eu fui juntando essas coisas. No final, eu pensava assim: cara, como é que o Chacrinha anda? Isso eu não sabia. Aí eu pegava e fui ver, peguei uma opção de vídeo, fiquei olhando. Aí teve um vídeo, tem uma cena que ele anda no palco. Aí quando eu vi, eu parei e fiquei vendo aquele vídeo. Eu vi que ele andava meio sem levantar o pé, meio arrastando assim, meio deslizando. E isso aí, quando eu cheguei no teatro, que eu fiz o andar dele, aí eu não tinha contado para o diretor nem nada, aí nego foi a loucura, falou: o que é isso? Então, aí foram muitas coisas mágicas. O primeiro dia, quando eu botei, não era nem a fantasia, que eu botei a peruca e o óculos, as pessoas que estavam perto, ficaram arrepiadas, ficaram assim: o que é isso? Não sei o quê. Tanto que a figurinista, ela tirou uma foto e mandou para o Andrucha, que era o diretor, mandou pelo telefone.
Aí o Andrucha respondeu, pô, que do caralho, que legal essa foto, da onde é? Quando... Ele não viu que era eu que estava ali. Aí ela falou, é o Stepan. Ele falou, pô, não acredito, não sei o quê. Então foi um histórico assim, de muitas coisas boas, positivas acontecendo. Tanto que a voz dele, que depois também todo mundo falava, não sei o quê, a voz saiu naturalmente. Eu estava fazendo ele, mas nunca falei assim, eu vou fazer a voz de Chacrinha, não. Aí, de repente, quando eu vi, alô... E o Chacrinha tinha várias coisas interessantes, uma delas era essa coisa com o som, ele tinha obsessão pelo áudio, eu acho que ele era pior do que o Timar, ele, alô, alô, aí, atenção, alô, alô, ele ficava falando, inclusive, para ouvir o retorno, se estava tudo certo com o microfone dele. E aí fui incorporando. Quando eu entrei em cena com o palco, com o público, com a reação da plateia, tudo se completou. E aí eu usava também a possibilidade de improvisar, que era muito, foi me dada pelo diretor, pelo Bial, pelos autores. Eu fui colocando, fazendo texto e brincando, e fazendo números com a plateia, e fazendo aquela loucura toda do programa dele, que foi, então, culminou em momentos de muita felicidade, porque a reação do público no teatro, o Leleco sabe muito bem disso, foi uma reação diferente de tudo que eu já vi. Primeiro que o espetáculo tinha 2 atos. O primeiro ato, as pessoas assistiam a história da vida do Chacrinha, não sei o quê, e se comportavam como se estivesse no teatro. No segundo ato, que abria com ela a discoteca do Chacrinha, o cassino do Chacrinha, que aí entrava o Chacrinha, aquela mesma plateia que estava ali comportava se transformava no auditório do programa do Chacrinha. Tu via os velhinhos, todo mundo dançando, cantando, pulando na cadeira. E quando o Chacrinha aparecia pela primeira vez, era uma reação espantosa, porque era um... Tinha gente que começava a chorar na mesma hora que via a figura dele. Mexia muito com a emoção de todo mundo, né? Essa, sim, foi o caminho que eu seguia, o caminho de saber que não esquecer nunca que Chacrinha tem um nome, e esse nome é Abelardo Barbosa, Abelardo Medeiros de Barbosa, e que o Chacrinha era um brasileirinho assim, como todos nós, com momentos de alegria, com momentos de tristeza profunda, com muita coisa, um sofrimento, inclusive, porque muitas vezes um personagem fica tão forte que rouba a sua própria identidade. Ele pensava, ele era o Abelardo, mas ao mesmo tempo ele viu que tinha perdido o Abelardo Barbosa para o Chacrinha, né? E ele vivia naquilo ali. Então, o Chacrinha era para o Abelardo Barbosa uma cortina aonde o Abelardo Barbosa, quando abria a câmera, que entrava em cena para fazer o programa, ele esquecia tudo e ia ali distribuir alegria, inteligência, capacidade de improvisação, fantasia, né? Então, era muito rico tudo isso. Tudo isso aí me serviu como base para eu poder fazer o trabalho, sem teorizar muito, mas eu fui fazendo, e acabou acontecendo. Então é isso. Então eu tenho também esse grande amor, essa paixão, essa admiração por ele, que eu sempre tive, como eu tenho e tive também pela memória, pelos artistas brasileiros, né? Então, eu tenho, desde novo, eu comecei muito cedo no cinema, com 14 anos de idade e tal, e desde aquela época, as minhas grandes referências eram os atores mais velhos, as pessoas mais velhas, e que me contavam as histórias. Muita gente fala, mas se você é tão novo, como é que você sabe disso que aconteceu em 1940 no Teatro Carlos Gomes? Eu sei porque o Rodolfo Arena me contou, eu sei porque o Grande Otelo me contava, porque o Zé Lugol me contou como era a Atlântida, e eu fiquei sempre horas e horas aos pés dessas pessoas, bebendo, aprendendo, ouvindo suas histórias, e aquilo me enriquecia e me dava muita confiança para ir em frente, porque a juventude, nenhum de nós pode pensar que o mundo começa na hora que você vê, não, tudo tem um passado, tudo alguém fez alguma coisa lá atrás, né? A gente está aqui agora, a ciência, ela tem uma história, ela tem uma quilometragem. Se a gente conseguiu, num momento assim, marcante na história da ciência mundial, conseguiu fazer uma vacina no prazo de 1 ano, o que normalmente levaria 5, não foi porque teve algum gênio agora que chegou e falou, eu inventei, não. Aquilo é fruto de
muita pesquisa, de muitos estudos, de grandes experiências do passado que foram evoluindo e permitiu que a gente conseguisse agora chegar a essa extraordinária descoberta da vacina contra a Covid-19, e que é uma evolução. Mas não adianta alguém pensar que começou ali, não. Tem o passado, e na nossa profissão também tem isso. Daí talvez venha a explicação do meu amor e da minha paixão, do meu respeito por todos os artistas antigos, os artistas de outras gerações, e que, por uma série de circunstâncias, mas a principal delas, até porque a maioria dos mais velhos, quando foram para a profissão, não era uma profissão rendosa, lucrosa, era uma profissão de muito sacrifício, muitos abandonaram, romperam com as suas famílias para poder serem artistas e tal, e nem todo mundo consegue ganhar grana o suficiente para se manter, porque aqui nós também não temos memória, não adianta o cara fazer, eu já fiz 55 filmes, etc. Se eu não trabalhar amanhã, eu não tenho o que comer, entendeu? Então você tem que matar um leão por dia.